O assunto de hoje é sobre o Elancê. Você já ouviu falar? Não? Quer saber mais? Aguarde a vinheta. Olá a todos, pessoal do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Munique Abacho, eu sou farmacêutico cosmetólogo e eu estou aqui para falar para vocês sobre um tratamento que ele promete ser bioestimulador e preenchedor. Mas vamos falar sobre isso. Mas antes, se você é novo no canal, bem-vindo à família da pele. E não se esqueça, deixa o seu like e bora pro vídeo. Hoje a gente vai falar, pessoal, do Elancê. Que ele é um bioestimulador com uma maneira um pouco diferente do Sculptra ou Eleva e do Radiesse. Ele tem a proposta de, além de bioestimular, ele fazer um efeito de preenchedor. E também, novos estudos mostram que ele também trabalha como um biorrevitalizador. Isso quer dizer o quê? Que ele faz as células, tanto da gordura, da derme e da pele, se conversarem. Isso vai trazer uma pele muito mais viçosa, mais elástica, com mais brilho. E aquele glow que todo mundo busca. Que depois que veio o frisson dos Skin Beauty, que é o cuidado da pele que os coreanos têm, veio para somar o laser de túlio, que também é conhecida como Lavian, Pison. Veio para quê? Exatamente dar esse glow que a gente, com o passar do tempo, às vezes um descuido com a pele, cansaço do dia a dia, a idade, a gente vai perdendo e daí a gente precisa de uma forcinha. Então, o Elancê ele tem essa proposta. E o mais interessante dele, pessoal, é que as pessoas perguntam, mas quantas aplicações? Com o Elancê não é quantas aplicações, é uma única aplicação e ele já entrega o resultado que você deseja. Claro, pessoal, precisamos sempre equilibrar a expectativa do paciente com a proposta do tratamento. Muitas vezes você precisa, por exemplo, de 3, 4 seringas de Elancê. E aí, às vezes, não é possível fazer no momento. E aí, faz uma, ou faz duas, ou depois faz os demais. O que eu indico para o meu paciente quando ele vem para o Elancê? Primeiramente, eu avalio caso a caso, mas se uma pessoa veio para fazer o Elancê porque estava sentindo a pele com rugas, o rosto derretendo, primeira abordagem que eu faria com ela ou com ele, se já houve algum cuidado com a pele anteriormente, se faz uma rotina de skincare, cuidado com a alimentação, que a gente precisa entender como que é o estilo de vida da pessoa para poder entender o porquê a pele está daquele jeito. E a partir daí, direcionar, como por exemplo, o laser Hybrid ou CO2 ou laser de Erbium. O Hybrid é o CO2 e o Erbium. Isso ele vai trazer um glow para a pele, ele trabalha um estímulo de colágeno importante, melhora a textura, dá um efeito peeling de fenol, só que sem os efeitos negativos que o peeling trouxe no passado e foi descontinuado aqui no Brasil. E uma vantagem
do laser é que ele consegue ter uma recuperação muito mais rápida do que um peeling. Em média, de 7 a 10 dias se fez um peeling, um laser muito forte, se não de 3 a 5 dias. É possível, em alguns casos, até para não deixar o paciente afastado ou muito tempo longe da sua vida social, às vezes a gente opta fazer um laser um pouquinho menos potente e daí repete e o resultado é o mesmo. Para que aí você recorra ao Elancê, que isso você vai ter uma economia, porque se você veio com o rosto derretido e com muitas rugas, é necessário às vezes, já vi casos de 6 seringas numa aplicação. E diferente do preenchedor, ele não, 6 seringas não vai causar um efeito tão significativo, nem com o preenchedor, nem com o Elancê. Mas eu falo, o Elancê, ele traz um efeito de preenchedor fazendo o estímulo de colágeno. Então, as pessoas se comparam um pouco, mas se a gente parar para pensar, é um pouco desleal com o preenchedor de ácido hialurônico comparar ele com um produto com bioestímulo de colágeno. Eles têm propostas completamente diferentes. Porém, o Elancê, ele pegou o gancho do preenchedor e tomou volume e estimula colágeno. Por isso que ele tem ganhado fama, mercado. Porém, eu sempre falo, nem sempre um bioestimulador bom é para todo mundo. Às vezes, a tua necessidade é de um bioestímulo geral. E o Elancê não tem essa proposta. A proposta é, por exemplo, se eu tenho aquela bigode chinês, aquela boca de ventríloco, aquele olho cansado, aquela região entre a sobrancelha e o olho mais afundado, aí sim, o Elancê, ele tem essa indicação. E se você, por exemplo, como eu falei anteriormente, tivesse feito um laser, se inicialmente a gente teria falado próximo de 6, 7 seringas, quantas seringas mais ou menos de Elancê precisaria após? Cada pessoa é única, pessoal. Porém, eu te afirmo que pelo menos 50% disso você reduz. Então, na prática, você tem um rejuvenescimento muito melhor, porque você trabalha em múltiplas camadas, que é um tratamento que eu acredito e eu defendo muito, porque quando envelhecemos, nós envelhecemos de um todo, desde a estrutura óssea, a área de gordura, como eu já falei em vídeos anteriores, como a nossa derme, que ela tem uma atrofia, ou seja, ela reduz o tamanho, a célula que produz colágeno, que é o fibroblasto, ele fica muitos inativos, fazendo diminuição de elastina, de colágeno, de ácido hialurônico, trazendo uma pele mais murcha e vai fazendo a epiderme, que é onde nós vemos, ficando mais espessa e mais opaca. E aí se caracteriza o envelhecimento. E quando você trabalha em múltiplas camadas, você trabalha todas essas queixas. Você vai ter um resultado muito melhor, investindo menos e de uma maneira mais natural e de forma mais duradoura. E se o Elancê vale a pena, eu vou deixar aqui alguns antes e depois e a gente vai conversar. Pessoal, se vocês olharem alguns antes e depois, você vê uma melhora no volume, uma redução de rugas, mas algumas fotos você até vê
que a textura da pele não ficou tão maravilhosa. É aí que eu falo que entra a associação de tecnologias. Isso vai trazer um colágeno, um estímulo de colágeno em todas as camadas, trazendo aquele efeito que a gente quer. Uma pele com efeito glow, firme e com menos marcas e um aspecto natural. E você, já tinha ouvido falar sobre a Lancet? Tinha curiosidade? Deixa aqui seu comentário, pessoal. Nos vemos na próxima semana. Até mais!